A crise financeira global de 2008 teve impactos mundiais, ainda sentidos atualmente. Um golpe sério nas finanças de muitos países, instituições e bilhões de pessoas. No geral, países mais financiarizados tiveram um pior desempenho. Enquanto a maior parte da atenção estava nos Estados Unidos e em seus bancos em colapso, houve um país que sentiu o peso dessa crise mais do que qualquer outro. A Islândia perdeu quase metade de sua economia em 2 anos, sendo um dos impactos econômicos mais graves já sofridos por uma nação avançada. A crise financeira global afetou a produção econômica nominal da Islândia 10 vezes mais do que a dos Estados Unidos. Eles também não estão se divertindo muito. Ainda assim, há muito a aprender com um fracasso econômico tão grave. Mais interessante ainda é a incrível história de recuperação do país. O que teria sido um golpe fatal para a maioria das economias, e o que foi um ponto de virada para grande parte da Europa, agora não passa de uma lembrança para esse pequeno país. Além de superar a crise financeira global, tornou-se uma das economias mais ricas e produtivas do mundo. O que explica essa recuperação? Esse sucesso pode ser repetido em outras economias? E, finalmente, será que essa nova fase de sucesso é sustentável? Antes da crise financeira global, a Islândia já estava fortemente envolvida nos mercados financeiros, apostando em bancos e serviços. Para ser justo, eles não foram o único país a entrar na euforia pré-2008. Após o colapso do subprime, grande parte do mundo moderno teve perdas devastadoras. Para a Islândia, eles apostaram tudo. Com pouca diversidade industrial e moeda volátil, talvez ainda não soubessem, mas o país estava prestes a ser a maior vítima da ganância global, e por larga margem. No fim do segundo trimestre de 2008, riscos e queda nos investimentos elevaram a dívida externa da Islândia em mais de 53 bilhões de dólares, o que é pouco comparado a muitos países atualmente. Vale lembrar que a Islândia é muito pequena, com uma população menor do que muitos grandes subúrbios dos Estados Unidos. Era uma dívida per capita enorme, usada principalmente para criar um setor financeiro e tentar transformar o país na Singapura do Atlântico. Com população pequena, é difícil competir em muitos dos setores tradicionais. Com a retrospectiva, ficou claro que escolheu o negócio errado na hora errada. A dívida ficou tão grande que o Banco Central parou de atuar como emprestador de última instância para evitar o colapso dos bancos. Ao contrário da maioria dos países ocidentais que salvaram essas instituições, o governo islandês simplesmente deixou os bancos envolvidos quebrarem. Na época, isso gerou polêmica e disputa financeira com a Holanda e o Reino Unido, resultando na decisão de que a Islândia não seria responsável pelas garantias mínimas de depósito desses países. Eles garantiram os depósitos internamente e obtiveram um empréstimo de 5,3 bilhões de dólares do Fundo Monetário Internacional e vizinhos nórdicos para restaurar lentamente o sistema bancário destruído, chegando a prender vários banqueiros importantes. A ousadia da Islândia, com bancos não regulamentados, a devastou na crise financeira global, elevando a dívida por PIB a 130% em 2011. Esse número era bem incomum naquela época. Eles solicitaram entrada na União Europeia na mesma época. Mas, devido aos eventos recentes, o pedido foi suspenso, pois a União lidava com colapsos no continente, e a Islândia quase se tornou um estado falido. Mas em 2016, era como se nada tivesse acontecido. 5 anos após o auge, o PIB per capita retornou ao nível pré-crise, e a dívida em relação ao PIB caiu mais da metade até dezembro de 2023. Isso se deve muito à natureza única da Islândia. Hoje ela lida com outra volatilidade. Mas, curiosamente, os mesmos fatores que causam seus altos e baixos permitiram a sua rápida recuperação frente aos vizinhos ocidentais. É a 18ª maior ilha do mundo, com uma área de 103 mil quilômetros quadrados. Apesar de ter uma área razoável, a população é pequena, cerca de 394 mil, na época deste vídeo. A Islândia também possui um PIB, cerca de 31 bilhões de dólares. Isso não soa tão impressionante, o que ajudou a ignorar a sua experiência na crise financeira global. No entanto, as poucas coisas que a Islândia faz bem são mais do que suficientes para o seu tamanho modesto. Mesmo que o país realmente careça de diversidade industrial, a verdade é que ele não precisa de muita coisa.
E o que tem de bom compensa efetivamente qualquer coisa que poderia precisar se estivesse em outro lugar. A geografia favorece a eles. Em conflitos quase sem vítimas, as guerras do bacalhau, a Islândia ampliou muito seu território marítimo. Apesar das oscilações, as exportações de pesca renderam mais de 2,5 bilhões de dólares em 2023, ou 25% das exportações do país. Isso é impressionante, mas não explica como esse pequeno país mantém padrões de vida superiores, superando até parceiros europeus com indústrias avançadas. O que torna a Islândia especial é sua energia, quase totalmente renovável, tornando o país líder mundial em alguns aspectos. O país tem cerca de 37 grandes hidrelétricas e 200 menores, construídas desde o século XX e mais planejadas para o futuro. Na mesma época, eles aproveitaram outra fonte antes usada por fazendeiros para aquecer casas, agora em maior escala, a energia geotérmica. A eletricidade é incrivelmente barata, fazendo com que as contas de energia na Islândia cheguem a uma média de apenas 30 dólares americanos por mês. Isso é impressionante, dado o aquecimento necessário no frio extremo. A Islândia gera mais eletricidade per capita do que qualquer outro país, aproveitando as suas fontes de energia, e esse número deve crescer nas próximas décadas. A produção econômica se relaciona ao uso de energia, pois países ricos consomem mais para oferecer conforto. A energia barata também favorece a capacidade industrial. A Islândia, uma das regiões mais ativas geologicamente, aquece quase 90% das casas com uso direto. A energia também ajuda na produção de alimentos, como piscicultura e estufas. O que torna essa fonte de energia valiosa no cenário mundial é seu papel nos processos industriais mais intensivos em energia. O primeiro é a fundição de alumínio. O processo consiste em dissolver a alumina, adicionar ânodos, aplicar corrente elétrica e sifonar o alumínio fundido para moldá-lo. Claro, como este é um canal de economia, essa é uma explicação simplificada. Basicamente, tudo o que precisa ser entendido por enquanto é que o alumínio exige uma quantidade enorme de energia para ser produzido, o dobro do ferro. Ao comparar com outros países, percebe-se porque a Islândia tem um futuro promissor. Hoje, a medalha de ouro para a produção de alumínio vai para a China, que representa cerca de 60% da capacidade mundial. Mas parece estar chegando a um limite. Isso acontece porque um país como a China precisa depender de energia gerada a carvão e gás natural, o que causa efeitos prejudiciais ao meio ambiente. Além disso, os combustíveis fósseis representam um custo adicional, tornando a produção mais cara. Já a Islândia, por outro lado, não tem esse mesmo problema. Por ser renovável e reabastecida pelo núcleo radioativo da Terra, a energia geotérmica permite à Islândia, em teoria, depender dela por bilhões de anos. Após instaladas, usinas geotérmicas têm custos contínuos bem menores. Eles também podem simplesmente construir mais usinas geotérmicas para fornecer energia à indústria em crescimento, o que estão fazendo, com mais perfurações previstas para acontecer entre 2025 e 2027. Outro uso interessante para essa indústria, e a energia infinita que ela fornece, que se tornou extremamente popular nos últimos anos, é a criptomoeda. Embora a criptomoeda tenha recebido muitas críticas, já que a mineração exige uma quantidade enorme de energia, a Islândia é um dos únicos exemplos onde a prática não é apenas sustentável, mas o país não enfrenta nenhuma reação ética, o que impede que as operações cresçam ainda mais, como acontece em outros lugares que dependem de fontes não renováveis para alcançar uma fração da produção. Se esse sucesso é sustentável, em partes, sim e não. Ter energia barata e confiável sempre será uma grande vantagem para qualquer economia. Isso permite competitividade em vários setores. Então, mesmo que sua pequena força de trabalho se concentre em um setor, ele sempre tem opções de reserva. Por exemplo, a IA se tornou o setor de crescimento dos últimos anos e também depende de enormes centros de dados que consomem quantidades incríveis de energia para operar. Algumas empresas estão literalmente reativando antigas usinas nucleares e a maioria delas está apenas queimando combustíveis fósseis. Mas a Islândia, com energia mais barata e aceita, torna-se um destino popular. Isso é muito ajudado pela sua posição entre os dois maiores centros econômicos do planeta e pelo fato de ter um governo muito seguro e estável. A energia geotérmica deles é só mais um recurso natural explorado para grandes ganhos financeiros.
Mas ela também tem duas vantagens significativas sobre algo como o petróleo. A primeira é simplesmente que ela não vai acabar, pelo menos não antes dos humanos acabarem. O segundo motivo é que ela não pode ser vendida. Isso pode parecer ruim, mas me escute, por não ser possível lucrar simplesmente carregando esse recurso em um navio e vendendo para alguma empresa estrangeira de energia, a Islândia foi praticamente forçada a desenvolver indústrias domésticas para aproveitar os seus recursos naturais. Isso mostra que, ao invés de ser só mais um caso de doença holandesa, o país usou os seus recursos energéticos de forma menos eficiente, mas exigindo atividade real na economia. Isso traz muitas vantagens. Mas o fato é que, mesmo com a sua pequena população, o país ainda depende bastante de contribuições vindas de fora das suas fronteiras. Sem isso, eles não seriam o sucesso que são hoje. Isso não tem relação com o apoio após a crise financeira global. As estufas e sistemas sustentáveis exportam cerca de 234 mil dólares em frutas, mas importam 928 milhões, só para garantir dieta equilibrada aos moradores, sem contar os grãos e vegetais. Desde navios até veículos automotores, produtos farmacêuticos e até os componentes que eles usam para fundir alumínio, como eletrodos de carbono, tudo vem do estoque disponível de outro país. Até o peixe, recurso essencial da Islândia antes do século XX, agora é amplamente importado. Importando filés da Alemanha, Reino Unido, Países Baixos, Estados Unidos e peixes vivos da Espanha. Conhecida pela beleza cênica e fontes termais, a Islândia tem o turismo como um dos principais motores econômicos há mais de 3 décadas, empregando cerca de 20% da população e contribuindo com quase 10% do PIB. Voos entre a América e a Europa são mais baratos com paradas temporárias no país, funcionando como um dia de spa entre destinos, com benefícios extras, mas talvez sem grandes experiências culinárias. O turismo e a reestruturação do sistema bancário foram os principais responsáveis pela recuperação econômica do país após a crise. Isso também tornou a Islândia um dos países mais dependentes do turismo. E apostar em outra indústria volátil prejudicou a economia durante a epidemia de coronavírus. O que ajudou o país a superar a crise foi a lição aprendida, além das indústrias já citadas no vídeo. E então, surge a questão de saber se a Islândia é ou não uma história de sucesso replicável ou um modelo para países semelhantes que querem se recuperar de seus próprios erros. E a resposta é não. Na verdade, não. A verdade é que a Islândia é um estado de recursos, só que de uma forma menos óbvia. Pode-se dizer que eles simplesmente tiveram sorte, e muitos dos benefícios têm a ver com o tamanho e a localização. O país é pequeno para servir de modelo econômico confiável a outros. Por exemplo, recebe muito mais turistas por ano do que a sua população. Isso não seria possível nos Estados Unidos. Além disso, a mina de ouro geotérmica sobre a qual a nação está situada está fora do alcance da maioria dos outros países, embora seja uma indústria que está sendo levada mais a sério, mesmo em lugares onde não é tão fácil de acessar. Para replicar as condições da Islândia, tudo precisa ser quase perfeito. São necessárias atividade vulcânica, fontes de calor e meios para perfurar até reservatórios subterrâneos aquecidos pelo núcleo da Terra para gerar eletricidade. Isso não é viável na maior parte do mundo. Esse também é um grande benefício para a Islândia. A energia deles não pode ser copiada pela maioria dos esperançosos. E a incapacidade deles de transportar esses sistemas para outros lugares cria uma oportunidade de emprego estável e duradoura para quem vive lá o ano todo. No que diz respeito às lições da trajetória econômica da Islândia, a conclusão é que setores financeiros desregulados e excessivamente grandes frequentemente correm o risco de prejudicar países que seriam lucrativos. Argumenta-se que as importações vão e vêm, mas, enquanto o país tiver algo a oferecer, ele realmente é autossustentável. Com instituições responsáveis e investimentos onde importa, pelo menos para a Islândia, não há outro caminho a não ser crescer. Apenas a Noruega, talvez o país favorito do canal, soube aproveitar ainda melhor os seus recursos do que a Islândia.